Pessoal, bom dia a todos e a todas. Então, hoje, dia 14 de julho, agora são 8h37 da manhã, vamos começar mais uma aula do componente curricular de Filosofia 1, no curso Técnico Integrado em Informática. Eu abro inicialmente o espaço, né, como sempre, para dúvidas, perguntas, questionamentos de vocês, se vocês têm algo que vocês gostariam de perguntar, de falar. Eu tenho atendido alguns estudantes individualmente, né, para algumas dúvidas, mas caso vocês ainda tenham algo que vocês gostariam de perguntar, que talvez fosse interesse da turma, também vocês podem aproveitar esse momento inicial do encontro de hoje. Querem falar algo sobre a aula da semana passada também? Enfim, fica aberto aí para perguntas e questionamentos de vocês. Enquanto vocês vão pensando aí, eu só queria também fazer uma outra observação, tá? No Moodle, é para ficar a nota total de vocês. Tá? As atividades, todas elas, vão somar, ao final do curso, 10 pontos, tá? Que é o que nós vamos registrar depois no SIGA. Vai ser a nota de vocês do bloco. Eu já estou falando isso porque nós estamos há 2 semanas, nós temos essa aula e mais 2 somente. Tá? Então, se vocês forem olhar lá as notas de vocês no Moodle, só tem uma nota que eu ainda tenho que configurar ela direitinho, mas vocês já podem ter uma noção disso, tá? Eu não postei a nota do fórum ainda, né? Acho que teve gente que ainda não escreveu lá no fórum. Mas, por exemplo, no questionário 2, onde vocês vão ter lá, tem questionário 1, 2, 3, eu vou liberar um hoje, e daí tem o fórum, tá? São 5 atividades até agora, tá? Todas elas, a soma delas deve fechar 10 ao final do curso, tá? Somente o questionário 2 que ele não está com a configuração correta. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Ele está aparecendo lá como nota de 0 a 10. Mas, na verdade, é 1, não é 10, é 1. É a soma de 1. Então, por exemplo, lá, o fulano lá atingiu a nota 8. De 0 a 10, ele tirou 8. Mas, na verdade, aquilo ali vai somar 0,8, tá? No resultado total do curso. É só essa observação, tá? Então, lá, vou pegar o caso aqui, né? O estudante X lá, que de 0 a 10 tirou 7. Na verdade, em vez de vocês somarem 7 no total do curso, vocês vão somar 0,7. As outras estão configuradas de forma correta, tá? É somente no questionário 2 que está ainda assim. Eu estava olhando agora no caderno de notas, daí que eu identifiquei isso, né? Que na hora de configurar o questionário, eu coloquei como nota máxima 10, mas na verdade era nota máxima 1. Então, por isso que aparece para vocês lá aquela nota, tá? Então, vocês só façam essa conversão, assim, inicialmente aí na cabeça de vocês, né? Mas depois é só uma configuração que eu tenho que fazer no caderno de notas do Moodle, tá? Então, ele está aparecendo como 10 para vocês lá, o peso do questionário, mas na verdade é 1, não é 10. Eu só vou ter que configurar isso de novo, e quando configurar, vai aparecer lá, por exemplo, um aluno aqui que tirou, sei lá, 4. Em vez de ser 4, vai ser 0,4, tá? Quem tirou 10 vai ser 1, e é só uma nota somatória, né? Todas as notas são somatórias uma para a outra. Então, cada atividade, ela vale 1 ou 2, né? Tem algumas que valem 2. E aí vocês vão somar com o restante das notas. Então, por exemplo, questionário 1, eu vou pegar o caso aqui, tá? De uma estudante, ó. Ela tirou 2 no questionário 1, e no questionário 4 ela tirou aparece como 4, mas na verdade vai ser 0,4. Então vai ser a nota dela, somando questionário 1 e questionário 2, vai ser 2,4 e não 6, tá? Como está aparecendo configurado agora. Certo, pessoal? Entenderam isso? Sim. Tá bom. Beleza. Qualquer coisa, vocês me entrem em contato comigo aí e vejam que a gente esclarece as outras dúvidas de vocês. Tá? Bom, feito essas considerações iniciais, eu gostaria, então, de iniciar a aula de hoje, que, na verdade, ela é uma sequência da aula da semana passada. Tá? Eu vou projetar aqui a minha tela e a gente inicia. Bom, então, na semana passada, a gente começou estudando um dos últimos grandes autores, né, da filosofia grega clássica antiga, que foi o Aristóteles, tá?
E o Aristóteles como eu falei para vocês semana passada, né, é um daqueles grandes filósofos da antiguidade, né? Ele, junto com Sócrates, Platão e os pré-socráticos, Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Parmênides, Heráclito, eles fazem parte daquele quadro dos famosos, vamos dizer assim, né, da filosofia clássica antiga, tá? E o Aristóteles, então, ele tinha uma característica muito peculiar, né, que ele foi o grande discípulo de Platão, mas também foi o seu grande opositor em termos intelectuais, né? Então, se para Platão a realidade do mundo mais real, a ideia era o que era a verdade, para Aristóteles é a experiência, são os sentidos que nos dão a realidade das coisas. A realidade mais concreta das coisas é aquilo que os sentidos podem captar. Tá? E isso está ligado à própria concepção científica que o Aristóteles vai desenvolver. Né? Apesar de os conhecimentos adquiridos pela ciência do Aristóteles já serem praticamente todos eles superados, né, pela ciência contemporânea, pela ciência moderna, principalmente a partir do século XVI, XVII, as bases para esse pensamento já são dadas pelo pensamento de Aristóteles. A ciência moderna se inspira muito, deriva muito, vamos dizer assim, do pensamento de Aristóteles. Tá? Então, o que a gente começou a ver na semana passada era um pouco essa caracterização toda, né, o estilo de ciência, de filosofia que o Aristóteles vai produzir, que é muito diferente de Platão, por exemplo. Né? Platão fundou a Academia de Platão e o Aristóteles fundou um liceu. Né? O liceu era um lugar em que as pessoas que tinham uma certa capacidade, né, para desenvolver filosofia e ciência passavam a frequentar. Né? E o liceu aristotélico tinha algumas características, né? Então, no liceu, as pessoas aprendiam caminhando pelos pátios do liceu. Né? Então, é por isso que os discípulos de Aristóteles eram chamados de peripatéticos, por causa do seu método. O seu método era muito mais um método, não tanto por meio de diálogos, né? Mas muito mais empirista, no sentido de observar, fazer catalogações, né? É isso que dá a ideia também para o Aristóteles ser, é isso que nos permite dizer que Aristóteles é o pai, por exemplo, da biologia, né? Que é toda aquela classificação que se faz na biologia, né? Dos animais, em classe, em família, tudo isso, essa classificação toda, né? Os primórdios disso, quem cria é Aristóteles. Tá? Então, Aristóteles, e isso estou falando da perspectiva mais científica, né? Mas o que nós vamos ver na aula de hoje é a ética e a política aristotélica, né? Que talvez sejam as contribuições mais profícuas, né? Do pensamento de Aristóteles, as contribuições mais generosas e mais interessantes, né? Que nos servem até hoje, né? A ética aristotélica, não tem como a gente estudar ética hoje sem falarmos da ética de Aristóteles, né? Pois ele representa o principal, talvez o modelo mais eficiente, o modelo mais bem elaborado, o modelo, não vamos dizer o melhor, né? Mas o modelo mais bem desenvolvido, né? De ética do mundo antigo. Né? E vocês vão ver que é um modelo que nos serve muito até hoje. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai dar um passo a mais, né? A gente vai se focar nessa dimensão do pensamento de Aristóteles, que é a dimensão ética e a dimensão política. Tá? Bom, então, eu já havia começado falando um pouco disso para vocês na semana passada, e isso não é só do Aristóteles, né? Mas isso é todo o paradigma da antiguidade. Na antiguidade, as pessoas acreditavam que um bom sujeito, uma pessoa ética, ele acabava exercendo essa tarefa de ser um bom sujeito na relação com os outros. Né? E isso estava ligado a uma certa virtude, né? A frônesis. Né? E essa virtude, a gente pode dizer que ela é algo que nós nos tornamos virtuosos. Né? Nós não nascemos virtuosos. Né? A virtude da prudência, ela é uma prática. Tá?
É uma prática de fazer o quê, professor? É uma prática de deliberar. Né? A gente aprende a fazer escolhas. Né? A gente não nasce sabendo fazer escolhas. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, né? A escolha de vocês, né? A opção de vocês pelo curso de integrado em informática, né? Isso está ligado a uma situação que existe na vida de vocês, né? Mas vocês poderiam ter escolhido, né? Estudar, assim, fazer um ensino médio em outra escola, né? Poderiam ter optado por fazer um curso, mesmo na escola do Instituto Federal, ter optado pelo curso de agropecuária, de administração, né? Vocês poderiam ter feito outras escolhas. Então, a opção de vocês pelo curso de informática certamente está ligado a aquilo que já faz parte da vida de vocês, algo que já existe, que faz parte dos hábitos de vocês, né? E que vocês optaram por isso porque talvez vocês imaginavam que seriam mais felizes nesse curso, tá? Então, quanto mais escolhas vocês forem fazendo ao longo da vida, mais virtuosos vocês vão sendo. É isso, em linhas gerais, que Aristóteles quer dizer. Né? As nossas ações humanas, elas são resultado das nossas escolhas. Né? Ou melhor, escolher é agir humanamente. Vou dar um exemplo aqui bem rústico, bem simples, né? Mas que o Aristóteles até mesmo utiliza. Né? Um cavalo, ele não faz escolhas diferentes daquilo que naturalmente todos os cavalos fazem. Né? Então, por exemplo, um cavalo decide fazer as coisas na vida dele, né? Somente dentro de uma perspectiva, na sua cavaleidade. Né? A humanidade é exatamente o oposto disso. O que nos torna humanos é a capacidade de escolhermos qualquer coisa. Né? A gente fazer escolhas sobre as mais diferentes possibilidades e fazer escolhas sempre a partir daquilo que, né, talvez mais nos realiza, mais nos satisfaz, mais nos torna mais felizes. Né? Essa capacidade de fazer escolhas, né, é talvez o que mais nos caracteriza como seres humanos. Né? É o que nos torna mais virtuosos. Né? Então, quanto mais escolhas a gente fazer ao longo da nossa vida, mais virtuoso a gente tende a ser. Tá? Mas não é escolhas assim, que camisa eu vou colocar hoje. Né? Não são escolhas dessa natureza. São escolhas que vão impactar na nossa vida e na vida, certamente, de outras pessoas também. Tá? Bom, mas enfim. Então, como eu falava no início, o Aristóteles divide esse estudo das ações humanas em duas grandes áreas, essas que vocês estão vendo aí. Né? Então, o Aristóteles vai dividir a ação humana em duas esferas. A esfera ética, essa que vocês estão vendo aí de um lado, e a esfera política. Político aqui, para o Aristóteles, pessoal, não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos hoje por política. Talvez em algum sentido, sim, né? Mas, de modo geral, política para Aristóteles e para os gregos antigos tinha uma outra noção, tinha uma outra perspectiva, significava outra coisa. Enquanto a ética é a esfera da ação individual, política é a esfera da ação junto com as outras pessoas. Nesse sentido, talvez nós tenhamos até hoje isso, né? Talvez a palavra mais adequada para nós hoje seria a nossa vida pública, né? Então, nós temos uma vida privada, que é esse campo da ética, e nós temos uma vida pública, que é esse campo da política, tá? O Aristóteles vai dizer que as nossas ações humanas, essas duas esferas são as esferas em que a gente atua de modo a exercermos aquilo que nos caracteriza como seres humanos, né? Lembram que eu falava na primeira aula, né, sobre Aristóteles, e coloquei também na imagem anterior, o homem é naturalmente um animal político. Então, não tem como eu fugir da esfera política. Tá? Aí que esse é o sentido que é diferente hoje. Hoje nós podemos optar em exercermos um cargo político. Né? A gente pode optar em fazer isso. Né? Pessoas que, né, nem sequer votam, né? Apesar de o voto ser obrigatório no Brasil. Né?
Mas a gente relaciona, quando ouve a palavra política, a gente sempre relaciona política com eleições, coisas do tipo, né? Partidos políticos, candidatos, o Bolsonaro, o Lula, enfim. A gente sempre procura, quando falamos em política, achar que estamos falando disso. Tá? Mas o Aristóteles vai dizer que política não é isso. Essa é uma característica da política contemporânea. Mas a política, no sentido originário, tem a ver com a ideia de polis, de conviver com os outros, de atuar num espaço que não é o espaço da minha casa. Tá? Então, a ética é o lugar... Os gregos tinham um nome para isso, né? Os gregos chamavam a casa das pessoas de oikos, né? A oikos é o lugar da tua sobrevivência, é o lugar onde que você vai buscar a tua subsistência, material, inclusive. Né? Essa é a oikos. A polis é o espaço público, é o espaço em que eu interajo com os outros, é o espaço em que eu estou na relação com os outros. Tá? Feita essa distinção entre o que é a oikos, que é o espaço da ação ética individual, e o espaço da polis, que é a ação conjunta com os outros, vamos ver então o que significa cada uma. A ética é o espaço da ação voluntária e moral do indivíduo. Voluntariamente eu decido as coisas. Ninguém obrigou vocês, pessoal, a ingressarem no Instituto Federal e a ingressarem no curso de informática. Eu acho, pelo menos. Né? Pelo menos na idade de vocês. Né? Apesar de hoje o ensino ser compulsório, né? A educação básica no Brasil ser compulsória, mas vocês poderiam ter optado, sei lá, eu sei que tem gente aqui que é de Igrejinha, de Parobé, de Taquara, tem, né? Tem gente que é de outra cidade que dá um rolante, né? Sim, vocês poderiam ter optado estudar na cidade de vocês, né? Vocês poderiam ter optado em estudar numa escola particular, né? Vocês poderiam ter optado em fazer, sei lá, não fazer o ensino médio agora e fazer depois a educação de jovens e adultos, tá? Então, todas essas ações são essas ações que envolvem as decisões individuais e voluntárias de vocês. Tá? Essas são decisões éticas. Né? Não, eu optei em ingressar no Instituto Federal no curso técnico em informática. Né? Mas eu poderia, e é isso que o Aristóteles chama de eventual. O que é o eventual? Bom, eu poderia ter optado em fazer um curso técnico em agropecuária, em administração, ou ter estudado na minha cidade, ou lá em Rolante mesmo, em outra escola de ensino médio, tá? Eu poderia ter optado em fazer qualquer outra coisa, né? Mas aquilo que nós optamos, que nós decidimos voluntariamente, né, fazer, é o campo das ações éticas, tá? Vocês poderiam ter optado em fazer qualquer outra coisa, certo? Mas aqui que vem um passo a mais. E aqui que começa propriamente a nossa aula de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora eu preciso da participação. Vocês podem responder pelo chat ou podem abrir o microfone e falar. Ou abrir a câmera também. E falar. Alguém toca algum instrumento musical aqui na turma? Eu não. Também não. Alguém que toca um instrumento? Não tem nenhum músico aí na turma? Ontem eu falei numa turma assim, já na hora pipocou um monte de gente. Deixa eu ver lá no chat. Alguém responde para mim aí do chat? Temos algum músico na turma? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O Vitor Nathanael toca pandeiro. O Samuel Oliveira toca um pouco de teclado. O João tocava trombone na banda da escola, mas desaprendeu, João. Olha só, mas agora tu deu aqui uma deixa para nós fazer um baita exemplo. Olha, não precisávamos exemplos melhores pelas falas de vocês. Obrigado, Samuel e João. Né? Só essa escrita rápida de vocês, eu já tenho subsídios suficientes para a aula de hoje. Claro que se alguém quiser falar alguma coisa mais também, tá? Pode falar, fica bem à vontade, tá? Alguém mais, pessoal? Alguém toca realmente, assim, pratica o instrumento? Depende, senhor. Rock. Esqueci. Rock. Pô, esqueci o nome do jogo. Aí em jogo conta? Daí se Pode. então eu sei tocar guitarra e baixo.
É mesmo, Matheus? Tu toca Mas daí só em guitarra jogo, né? e tu toca guitarra e baixo no jogo, Daí sim. mas uma guitarra e um baixo de verdade você não te Ah, arriscaria. não, daí é muito complicado. Tá, mas qual é que é a diferença? Ah, que daí é um controle e não cordas. Como é que é? Não são cordas, mas são o quê? É um controle, daí é só apertar os Ah, o botões. É controle. botãozinho. Botão, controle, tá, Ah, é entendi. difícil. O Murilo disse que há muito tempo fez aula de violão, mas não lembra de nada. Há muito Eu tempo. fazia até o violão aqui em casa ainda. Emílio, tu também tocava violão? Sim, só que eu parei. Parou, desistiu, Uhum. percebeu que não te faria feliz tocar violão. Mas não é isso aqui é difícil. As Tem pessoas. anos e anos de aprendizagem para saber tocar direito. Deixa eu abrir um parênteses para vocês. Uma época eu estudei num colégio interno e eu tinha um vizinho de quarto que ele estava aprendendo a tocar violão. E aí esse camarada, ele ficava assim todas as horas de folga, ele pegava aquele violão e ficava tocando. Tocava mal, assim, e cantava pior ainda. Era uma coisa horrível de se ouvir. Né? Mas ele ficava ali, blá, 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 blá. Sempre que a gente tinha folga, horário que podia não fazer nada, né? Dormir, enfim, fazer qualquer outra coisa no tempo livre, lá pegava o violão e começava. Blá, blá, blá. Nossa, foi horrível aquele tempo. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje ele é um pouco mais jovem do que eu. Né? Ele é músico profissional. Deixa eu ajeitar aqui no carregador, aqui no computador está descarregando. Ele é músico profissional. Além de tocar numa banda, ele tem um programa de rádio, né? E instala, agora na pandemia não, mas ele tinha uma instalação de som, né? Uma produtora de eventos em que ele instalava som em eventos. Né? Ou seja, a prática reiterada de tocar violão transformou ele num músico. Potencialmente ele era um músico. Naquele período que eu conheci ele, convivi com ele, ele era só potencialmente um músico. Hoje, graças à sua prática reiterada do hábito de tocar violão, ele transformou em ato o fato de potencialmente ele ser um músico. Estão entendendo o que quero dizer? É isso que o Aristóteles fala com relação às ações humanas, tá? Ó, vamos pegar o caso ali do... Deixa eu voltar lá e ler textualmente o que os colegas disseram. Ó, olha só. O Samuel disse que ele toca um pouco de teclado, mas bem pouco. Ou seja, ele potencialmente é um tocador de teclado, mas ele ainda não atualizou o aprendizado acerca do teclado. Né? O João dizia o seguinte: eu tocava trombone na banda da minha escola, mas desaprendi. João, por que você desaprendeu, João? Porque eu parei de tocar. Você, então, não se habituou, você não praticou, você não se tornou uma pessoa virtuosa em tocar trombone. Né? Você parou de tocar. Ou seja, você deixou de lado esse hábito. É assim também com a ética. A gente, quanto mais praticar, quanto mais a gente se habituar a sermos pessoas éticas, mais habituado a gente vai ser a ser prudente, né? A fazer escolhas. Né? O Murilo também disse que fez um pouco, faz muito tempo que fiz aula de violão, mas não lembro de nada. Né? Ou seja, o Murilo também abandonou o hábito de tocar violão. O Emílio também disse que tinha um violão em casa, mas que ele não aprendeu, não desenvolveu, né? Isso. Claro que isso está muito ligado assim a uma certa potência que está em cada um de nós. Potencialmente nós somos qualquer coisa, a rigor, né? Potencialmente nós somos qualquer possibilidade. O mundo é uma infinidade de possibilidades, né? Mas vai depender também da nossa prática reiterada dos nossos hábitos, tá? Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que o João Augusto ele não toca mais bem o trombone, né? E tocar, essa palavra bem é uma palavra assim que a princípio parece ser algo muito simples, né?
mas ela tem um significado muito importante dentro da concepção ética do Aristóteles. Vejam bem, qual que é para o Aristóteles, todas as coisas tendem a uma finalidade. Finalidade no sentido, assim, de ter um fim último, né? Qual que é a finalidade de alguém que toca violão? É tocar bem o violão. Qual a finalidade de alguém que toca trombone? Tocar bem o trombone, né? Qual que é a finalidade de alguém ser... A finalidade de um construtor de casas é ser um bom construtor. Qual é a finalidade de um técnico em informática? É ser um bom técnico em informática. Para o Aristóteles, todas as coisas tendem naturalmente ao bem, mas elas são algo que potencialmente estão lá na frente. A gente precisa praticar isso reiteradamente, né? Porque é isso que vai nos transformar também em pessoas felizes, tá? Então, por isso que o Aristóteles vai dizer essa ideia aqui, né? É uma ideia do Aristóteles. O bem agir equivale a ser feliz. Tudo na vida precisa ser bem feito, né? Porque é isso que vai nos transformar em pessoas felizes, tá? Se a gente é uma pessoa feliz, portanto, na verdade, a felicidade é a finalidade última da nossa vida. E a ética é você fazer bem tudo aquilo que você faz na vida. Deu para entender, pessoal? Então, imagine assim, ó, potencialmente todos nós somos felizes, mas nós não vamos estar felizes todo o tempo, todo momento, toda hora, sempre felizes, né? A finalidade a felicidade é a finalidade, ela está lá no fundo. Potencialmente todos nós somos felizes, tá? Mas a gente vai, ao longo da nossa vida, atualizando a nossa felicidade, né? Como que a gente atualiza a nossa felicidade? Fazendo as coisas bem feitas, tá? Fazendo, por exemplo, assim, ó, os meninos que abandonaram os instrumentos musicais. Talvez eles abandonaram por N razões, por razões eventuais, né? Por essas razões eventuais, eles abandonaram, né? E aí eles não conseguiram atualizar, né? Aquilo que potencialmente eles tinham a capacidade, né? De serem músicos, tá? E aí, para essa ideia de felicidade, pessoal, do Aristóteles, ela é fantástica. Ela é, talvez, uma das ideias assim mais profícuas, mais bem elaboradas, mais contundentes que nós temos no campo da ética. Para Aristóteles, uma pessoa ética é uma pessoa feliz, né? Só que é uma pessoa feliz porque ela está habituada a encontrar a justa medida, o meio termo. E aí o Aristóteles vai, geralmente, isso vem dos estudos empíricos do Aristóteles, ele identificou que as pessoas acreditam que ser feliz envolveria 3 coisas: prazer, a riqueza e a honraria. Prazer é, enfim, tudo aquilo que nos satisfaz. Os prazeres do corpo, os prazeres, né, do dinheiro, por exemplo, que eu posso alcançar com dinheiro, né, que é o segundo item ali, que é a riqueza, né? Ou as honrarias, né? Ser homenageado, ser sempre aquela pessoa que é lembrada pelos outros, né? Por exemplo, receber um título, foi condecorado, eu sou o melhor escoteiro da minha região, né? Mas será que tudo isso é felicidade? O Aristóteles vai dizer que não. Tudo isso são meios para se chegar à felicidade. Porque a felicidade é a eudaimonia, né? É um estado de felicidade, né? É você estar possuído por algo que te deixa feliz, né? Tem uma música do Chico César, que eu gosto muito, né? Que ele chama isso de estado de poesia, né? O estado de poesia seria o que para Aristóteles é a eudaimonia, né? É você usar todos os meios necessários para atender as tuas necessidades, né? Mas sem exageros. Acho que eu já falei isso na última aula, né? É a justa medida. Vamos imaginar o seguinte, ó. O João lá, né, que sabia tocar trombone e abandonou. Vamos imaginar agora que o João voltasse, né, a tocar trombone, quisesse retomar as atividades lá do instrumento, do trombone. E vamos imaginar que ele agora só quisesse tocar, ficar o dia inteiro tocando trombone. Será que ele seria uma pessoa feliz? Será que isso tornaria ele mais feliz?
Hein, pessoal? O que vocês acham? Ou os outros ali, o Samuel, que tocava teclado, ou o Emílio, né, que também começou tocando violão. Eu acho que não, senhor, por causa que eu ia ficar sem inspiração, porque o trovão ia... Certamente você não ficaria feliz porque você se excederia, né? Se você ficasse agora o tempo todo tocando, tentando, né, aprender, desenvolver essa potencialidade que você tem, né, de tocar esse instrumento, né? Mas talvez isso te geraria até um mal. Você não estaria feliz, né? A gente sabe, né? Tem casos de atletas, de profissionais, de músicos, é cheio de exemplos, né? Alguns exemplos clássicos, assim, né? Como Elvis Presley. Vou dar um exemplo do meu tempo, né? Que é enfim, que eu conheço bastante, eu gosto de ouvir as músicas dele, né? O Elvis Presley chegou um tempo na vida dele que ele começou a usar drogas e muita bebida e tal, e foi até que, né, acabou morrendo disso, né? Outros artistas, né, outros músicos, a Amy Winehouse, a mesma coisa, né? Começou a usar drogas, né? Enfim, começa assim a ter fama e assim não começa a se desequilibrar na vida, a exagerar nas coisas da vida, né? Ou jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol assim que teriam possibilidades imensas, né? Agora o caso mais recente, né? Um ex-jogador do Grêmio, né? O Arthur. Eu vi o Arthur ser campeão da Libertadores do Grêmio em 2017, né? O tricampeonato, né? O jogador Arthur, esse cara foi, um mês depois, foi convocado para a seleção brasileira, era para ele estar jogando nessa seleção que perdeu a Copa América, né? Agora, no sábado, era para ele ser titular absoluto dessa seleção, esse cara sumiu, né? Foi para o Barcelona, foi para assumir o lugar, talvez, do maior jogador que o Barcelona já teve, que era o Andrés Iniesta, né? E esse cara simplesmente sumiu, desapareceu, virou um ex-jogador quase, né? Ou seja, esse desequilíbrio. O que torna uma pessoa feliz para o Aristóteles? É o equilíbrio entre todas as coisas, né? É isso que ele chama de eudaimonia, é um estado de felicidade, né? É um estado de felicidade em que você não está só feliz, ou que você só tem prazer, só é rico e só tem honrarias. Não é isso, mas é o equilíbrio disso. É isso que nos torna pessoas felizes, né? Então, para o Aristóteles, uma vida feliz é uma vida ética. E o que é uma vida ética? É uma vida equilibrada, é uma vida em que você alcança a justa medida, é uma vida em que você decide sobre o eventual, sobre aquilo que... sobre qualquer coisa na tua vida, mas que você poderia ter optado por ter feito outras escolhas, tá? Essa é uma vida ética. E aí, agora que vem o segundo passo, que é o campo da política, tá? O Aristóteles tem uma ideia que eu acho fantástica e que talvez é a que nós deveríamos resgatar muito para a nossa política hoje, né? Para que talvez a gente possa ter uma política mais decente. Eu não sou moralista, né, como muitos pregam por aí, né? E vamos acabar com a corrupção na política, né? Essa é um conto mais velho do que o tempo, talvez, né? Mas o que o Aristóteles nos sugere é o seguinte, ó: se você faz as coisas bem feitas na vida privada, né, e que você consegue alcançar esse estado de eudaimonia, né, vale a pena. Se vale a pena só para você individualmente, imagina se isso fosse estendido para as outras pessoas. E é isso que é a política para o Aristóteles, né? É a ação do homem em função da comunidade, em função dos outros. É a ação que você faz junto com outras pessoas. É você alcançar a eudaimonia, esse estado de felicidade, não somente para si, mas para os outros. É aquela ação que você faz em função da comunidade, tá? E por que a gente deve fazer isso? Lembram daquela frase que eu falei na semana passada? Vamos ver, um ponto... Não é um ponto, mas enfim, a gente dizia isso em sala de aula, né? Mas assim, quem repete aquela frase da aula que a gente abriu a aula de hoje também, né? O que o Aristóteles pensa que o ser humano é? O homem... Vamos lá? O homem, o quê? É um animal político? Ele é um animal... Ele é o quê? Um animal naturalmente político. Naturalmente um animal político.
Tá? Alguém levantou a mão, escreveu alguma coisa no chat aí? Ô, senhor, tua câmera tá desligada pra mim. Eita! Vocês estão me vendo aí, turma? Eu tô vendo. Agora tá vendo. Consegue me ver? Eu não fiz nada, não mexi nada. Agora sim, senhor. Antes não tava conseguindo, não. Só conseguia ver uma letra. Ah, tá. Talvez algum problema na minha conexão. Às vezes ela pode ter dado alguma falhada e tal, alguma coisa assim. Mas agora tá me vendo, João. Sim, agora sim. Tá bom. Muito bem. Então, eu falava, vocês me ajudaram a dizer, né, que os homens são naturalmente animais políticos, né? Ou seja, nós temos uma inclinação natural para viver em comunidade, né? É isso que nos caracteriza, essa é uma dimensão da nossa ação humana, né? Ou seja, e por que nós temos isso, né, pessoal? E aqui a gente assim teria é isso que nos diferencia profundamente de outros seres, né? Exceto as abelhas e as formigas, né, e o Aristóteles fala isso no texto também, no texto A Política, exceto as formigas e as abelhas, né, até onde a gente sabe, para falar a verdade, talvez isso provavelmente deve ter superado, deve ter outros animais que devem ter formas coletivas, né, de sobrevivência, mas da época que o Aristóteles viveu, que são animais que existem até hoje, né, animais, abelhas e formigas, exceto esses animais, nenhum outro ser na natureza tem essa inclinação de viver em comunidade. E as grandes evoluções, as grandes transformações, o grande progresso, né, que a humanidade fez, óbvio que foi por alguns gênios, né, mas foi quando todo esse progresso, ele foi disponibilizado para o maior número de pessoas, né? Então, a ideia política do Aristóteles é mais ou menos a seguinte, ó: se é bom e se eu fico feliz atingindo o bem para mim mesmo, certamente vai ser melhor se as outras pessoas também atingirem o bem, ingressarem nesse estado de felicidade que é a eudaimonia, tá? Então é por isso que o Aristóteles vai dizer, né, que é mais justo, é mais nobre que as pessoas alcancem a felicidade não somente para si, mas também para o maior número de pessoas. Isso está muito em desuso hoje, né? Porque o mundo moderno, e a gente vai ver isso quando a gente chegar lá no terceiro ano, né? Mas eu já posso adiantar algumas coisas para vocês agora. O mundo moderno passou por um período de muita teoria justificando a importância da individualidade, tá? E isso vai ter uma razão de ser, óbvio, né? Mas a gente perdeu um pouco esse senso de comunidade, né? Com a ideia do enriquecimento próprio, né? Do desenvolvimento individual próprio, né? E nós perdemos um pouco essa dimensão comunitária. Por incrível que pareça, nos lugares menores, em cidades menores, né, a vida em comunidade ela é muito mais intensa, né? Eu moro aqui em Passo Fundo já é uma cidade de porte médio, né? Tem 200 mil habitantes, e assim, eu não sei o nome da vizinha da porta do meu apartamento aqui, né? Não faço ideia como é que é o nome dela, o que ela faz, onde é que ela trabalha e tal. Isso é algo impensável numa cidade pequena, né? A minha cidade natal chama-se Saldanha Marinho, aqui no norte do estado, próximo aqui de Passo Fundo, a 80 quilômetros daqui. E essa cidade ali, faz mais de 20 anos que eu saí de lá, todo mundo sabe quem eu sou, quem é meu pai, quem é meu irmão, quem é minha esposa, quantos filhos eu tenho, onde é que eu trabalho, quanto que eu ganho, enfim, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? O lugar, quanto menor, ele é mais comunitário nesse sentido, as pessoas estão mais próximas uma das outras, né? Mas apesar de a gente também ter atravessado aí no meio esse fenômeno do individualismo, né? Tá? Bom, mas enfim, só para vocês terem essa noção, assim, né? O Aristóteles vai dizer que a felicidade ela acontece no nível privado, individual, mas mais feliz ainda seremos se a gente realizar aquilo que é a finalidade da política, né? Que aí então eu resumi em 3 itens, né? O que é a finalidade da política para o Aristóteles? É fazer com que os homens sejam bons e pratiquem boas ações. Ou seja, se agir bem equivale a ser feliz na minha vida privada, se eu fizer isso pensando nos outros, mais
ético eu vou ser, mais a justiça vai se expandir para o maior número de pessoas, e mais amigos eu vou ter, né? Tem uma discussão também interessante sobre o tema da amizade, né? Em Aristóteles. O Aristóteles ele vai dizer que a amizade é uma virtude, né? É uma virtude porque a amizade talvez, ela é maior do que o amor, né? Porque a amizade você precisa cultivar, né? O amor também, em certo sentido, né? Mas a amizade muito mais, né? Porque você não tem nada em troca numa amizade, né? Vocês são muito jovens ainda, né? Mas eu vou falar uma coisa que vai talvez desanimar vocês um pouco, tá? Mas eu preciso falar, isso é meu papel. Talvez isso seja, né, algo que aconteceu comigo, mas eu tenho observado que com algumas outras pessoas isso também se repete muito, né? A gente acha ali que quando temos 13, 14, 15, 16 anos, né, os amigos que nós temos nessa época vão ser os amigos para o resto da vida. Não é verdade, né? É fácil você fazer um amigo, é difícil você manter uma amizade, porque a amizade, ela depende dessas relações que você estabelece. É mais ou menos como tocar um instrumento. Você precisa se habituar a fazer isso todo dia. Se não todo dia, uma prática reiterada. A amizade é uma prática reiterada, né? Você precisa reiteradamente ser amigo dos outros. E muitas vezes o teu amigo, ele vai estar lá tomando uma decisão equivocada, você vai dizer para ele que talvez não fosse melhor ele fazer outra coisa, e ele não vai aceitar, ele vai querer decidir, deliberar pela vontade própria dele, e a gente não pode interferir, né? E, enfim, então, só para, talvez, meninas e meninos que estão na primeira série do ensino médio, quem são os vossos amigos atuais? Se vocês não se habituarem a praticar essa relação de amizade com eles, vocês vão se habituar a se distanciar deles e não vão mais ser amigos deles, né? Eu, por exemplo, eu nem lembro quem eram os meus colegas de ensino médio hoje, né? E os amigos que eu cultivo hoje são amigos muito diferentes daqueles que eu imaginava que seriam os meus amigos quando eu tinha a idade de vocês, tá? Porque a nossa vida, ela é sempre, potencialmente ela é qualquer coisa, né? Potencialmente vocês são qualquer coisa, né? Vai depender dos hábitos que vocês praticarem ao longo da vida que vão tornar vocês em ato naquilo que potencialmente vocês são, tá? Certo? E para a gente finalizar, né? Então, esse é um termo que é da antiguidade toda, que não é só do Aristóteles, né? Mas é uma grande pergunta, né? Como que, então, eu me torno uma pessoa virtuosa? Eu já dei aqui vários exemplos, né? A prática da virtude, ou melhor, a virtude é uma prática que a gente adquire com um hábito, né? Mas eu tenho que me habituar com o quê, professor? Com uma justa medida. Respondendo vocês a partir do que Aristóteles diz. O que nos torna pessoas virtuosas é a gente alcançar a justa medida, tá? Só que isso é extremamente difícil alcançar a justa medida porque ela não tem um ponto fixo, tá? A justa medida não tem a ver assim, não é a média, por exemplo, de uma reta numérica de 0 a 10, em que a metade é 5 e é a justa medida, né? O justo meio, tá? A justa medida, em algum momento, entre 0 e 10, ela vai ser 4, em algum momento ela vai ser 8, 9, né? Em algum momento ela vai ser 2, em algum momento ela vai ser 10, tá? Então ela nunca pode ser os extremos, né? Naturalmente, nós também temos, além de sermos naturalmente animais políticos, nós temos a capacidade de receber as virtudes, e essa capacidade, ela se aperfeiçoa com o hábito. Essa é uma frase do Aristóteles, né? A natureza nos dá a capacidade de receber as virtudes, e tal capacidade se aperfeiçoa com o hábito. Ou seja, nós nos tornamos pessoas virtuosas com os hábitos que nós vamos desenvolvendo. Vou dar um exemplo assim, ó. Já vamos nos encaminhando para o final. Vamos dar um exemplo. Eu quero ser uma pessoa virtuosa. Decidi que eu quero ser uma pessoa virtuosa. Bom, então eu vou lá, dou 10 mil reais por uma campanha de ação entre amigos que está arrecadando dinheiro para o tratamento de uma pessoa. Tratamento de uma criança que precisa fazer quimioterapia, né, que está com câncer.
precisa de tanto dinheiro lá para cobrir as despesas, né, na cidade que vai fazer o tratamento. Ah, então eu vou lá e dou 10 mil reais para a pessoa. Isso me torna uma pessoa virtuosa? O que vocês acham, turma? Fazer uma ação, que é uma boa ação, é uma ação justa, é uma ação correta, é uma ação ética, ser voluntário, ajudar o outro. Mas eu faço essa ação pontual. Eu sou uma pessoa virtuosa ou não? Então aí, turma. Sim. A minha resposta, segundo analisando o que Desculpa, colega, que eu vou te interromper aí, porque eu não estou te vendo, preciso que você fale quem é. Sou Matheus. Matheus. Siga, Matheus. Segundo a minha análise, analisando a frase, a minha resposta seria não. Por conta que na frase tá dizendo que é aperfeiçoar com o hábito. Ou seja, se tu gastar, e como você mesmo disse, não levar muito ao extremo, que nem 10 mil reais para uma única causa, seria um pouquinho melhor, eu acho, distribuir em outras campanhas que também são importantes. Porque assim tá levando muito ao extremo e também não tá exercendo o aperfeiçoamento de um hábito, de ajudar mais. Perfeito. Ganhou 10. Como diz o professor lá da escolinha do professor Raimundo. Mas a ideia é essa. É exatamente isso. O Aristóteles vai dizer que a gente precisa se habituar ao longo da vida a se aperfeiçoar, né? Então, se eu quero ser uma pessoa virtuosa, eu não posso fazer ações pontuais de virtude. Né? Eu preciso, ao longo da vida, fazer isso. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Então, o que o colega falou ali é correto. Né? Vamos pegar um outro exemplo. Esse é um exemplo também interessante, né? As referências que nós temos de boas ações, elas são só referências. É mais ou menos como uma placa de trânsito na esquina da rua. A placa está ali. Ela não vai pegar lá e sair correndo atrás da pessoa que não parou na preferencial. Ela não vai fazer isso. Né? Assim como a ética e a justa medida também não fazem isso. Eles não nos cobram uma ação. A gente que tem que decidir. Vamos pegar um exemplo. Para mim, chegar de Passo Fundo a Rolante são 320 quilômetros de estrada, 5 horas de viagem pelo caminho mais curto. Tá? Então, vamos imaginar que eu vou viajar num dia chuvoso, né? O meu carro está com os pneus ruins, eu tenho que passar pela serra ali de Bento Gonçalves e Veranópolis, que né, são 30 quilômetros de serra bem sinuosa, com estradas bem sinuosas. É prudente que eu viaje à noite? Eu posso viajar à noite? Uma noite de chuva, com um carro com os pneus ruins, passar por uma estrada muito sinuosa. Eu posso fazer isso? Na verdade, não. Alguém falou, eu quero ouvir uma menina que começou a falar aí, que eu não ouvi ainda as meninas falando na aula de hoje. É a Ana, senhor. Diga, Ana. Ana Lívia. Poder até pode, mas não é uma boa ideia, não. Não é, talvez, a justa medida. Né? Eu posso. Eu posso fazer isso. Realmente, eu posso pegar o carro e viajar de noite, uma noite de chuva, né? Com um carro com os pneus ruins. Eu posso fazer isso. Né? Mas essa não é uma... Né? A tendência disso dar errado, ela é muito maior do que... Bom, eu vou esperar outro dia. A não ser que, por exemplo, eu tenha que fazer isso. Né? Então, vejam, as ações éticas, eu vejo elas nos momentos que eu tenho que tomar uma decisão. Né? Eventualmente, eu posso. Né? Eu preciso visitar os meus filhos ou socorrer a minha esposa, a minha mãe. Então, eu tenho que ir de qualquer forma. Bom, então, não tem do jeito, eu vou ter que ir com cautela, mas tenho que ir. Mas eu posso ir amanhã, esperar talvez pelo menos ser dia, não ser à noite. Né? Talvez eu possa amanhã trocar os pneus do carro. Né? Então, eu preciso me habituar a fazer escolhas. É isso que me torna uma pessoa virtuosa. Né? Quem que decide isso é o próprio indivíduo. Né? O caso dos meninos que deixaram de tocar um instrumento musical. Né? Talvez alguém incentivou eles em algum momento a fazer isso, mas eles decidiram, eu não vou fazer isso, né? Não estou com paciência, não estou com saco, não tenho interesse, não vou fazer. Então,
tudo é uma questão da gente se habituar, né? E a principal referência é essa ideia da justa medida, é o equilíbrio. Sempre tomar decisões equilibradas diante do eventual, né? Porque é isso que nos torna pessoas virtuosas, né? Não é fazer ações isoladas, pontualmente. Ah, eu vou dar 10 mil reais hoje para ajudar uma pessoa. Estou garantido, sou uma pessoa ética, né? Não é isso. Mas é uma prática reiterada de hábitos ao longo da nossa vida. Se eu fizer isso na minha vida privada, é muito bom. Se eu fizer isso pensando sempre nos outros, é melhor ainda, né? E fazer com os outros é a dimensão política que o Aristóteles fala, tá? Então, é como eu falava, né? Nós atingimos o meio termo com os nossos hábitos, né? Atingimos o hábito com o exercício. Sempre entre a falta e o excesso, que são os dois extremos, né? Então, por exemplo, a pessoa corajosa. Quem é uma pessoa corajosa? Última coisa que eu vou falar. O Aristóteles dá esse exemplo da coragem, né? O que é uma pessoa corajosa? É aquele que enfrenta um exército enorme sozinho, usando somente as suas mãos? Ou a pessoa corajosa é aquela que prudentemente pensa, não, eu não vou me atirar contra um exército de 100 homens lutando sozinho, eu vou tentar montar uma estratégia, eu vou pensar numa forma de convocar outras pessoas, tentar fazer uma batalha equilibrada, talvez eu precise recuar agora, voltar lá para ceder território para o inimigo, para montar uma estratégia e conseguir alcançar o objetivo de vencer a batalha, tá? Então, a coragem é mais ou menos isso, né? Às vezes é extremamente corajoso você dizer, não, eu não posso fazer tal coisa, eu não quero fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso agora, né? Do que você dizer assim, vamos pegar um caso assim, bem concreto. Eu passei uma atividade para vocês responderem. Lá tem uma atividade que vocês têm que escrever um parágrafo. Ah, eu vou copiar uma coisa da internet, né? Porque não vou dizer para o professor que eu não sei fazer, né? Tá, mas o que que isso é? É um hábito virtuoso? É uma ação justa? Eu estou tomando a melhor medida nesse momento? Né? Será que não é melhor eu escrever com as minhas próprias palavras, deixar o professor corrigir, ver o que ele diz para mim, e depois eu aprender como que eu devo escrever melhor? Né? Então, a gente sempre tem que pensar que as boas ações, que as ações corretas, que as ações justas, elas sempre são aquelas que envolvem a nossa deliberação, né? E que vão revelar que a gente nunca pode pensar que a nossa vida é uma única escolha individual para o resto da vida, né? Então, mas tudo isso é um exercício, né? A gente se habituar a fazer as coisas, tá? Bom, pessoal, em função da hora, eu vou parar por aqui, tá? São 9h29. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, querem comentar alguma coisa. Deixa eu parar a minha apresentação. Ô, senhor, Diga. referente àquilo que o senhor falou sobre a individualização, eu tenho uma opinião que isso é algo planejado, assim, digamos, naturalizado na nossa sociedade para que cada um meio que pense só na sua bolha, não se importe realmente em fazer as coisas em conjunto, como sociedade. Sim. E assim não ganha tanta força, então um grupo fica com essa força realmente. Sim, Annalise. Na verdade, a gente vive uma sociedade, né? E assim, ó, é que nós vivemos um paradigma diferente do paradigma do Aristóteles, né? A sociedade moderna, talvez ainda isso esteja um pouco nebuloso no universo de vocês ainda, vocês conseguem perceber as consequências, né, desse pensamento. O que você fala aí, Ana, de as pessoas viverem em bolhas, né? É uma consequência de um outro paradigma, que ele tem muitos benefícios também, né? Que é, por exemplo, a gente levar uma vida privada muito mais tolerável, né? A sociedade liberal moderna, né, ela defende isso, ela defende as liberdades individuais, ela defende a livre iniciativa, ela defende as opiniões próprias, né? Ela, inclusive, defende legalmente isso, né? Existem direitos hoje que permitem que nós possamos ser dessa forma, né? Só que isso tem outras consequências, né? Uma é essa que você falou, né? Nós perdemos esse senso de comunidade, nós abandonamos, né?
E a gente precisa daí de um esforço para aprender de novo a sermos mais comunitaristas, né? Que é um termo, por exemplo, que a doutrina filosófica norte-americana, né, do John Rawls, que é um comunitarista, que ele vai defender isso, né? Que as sociedades modernas, elas precisam, né, desenvolver novamente esse senso comunitarista. Não é comunista, tá, pessoal? Não é comunista. Não saiam dizendo por aí que o professor é comunista, não, comunitarista, né? E é a defesa de uma tese de um filósofo norte-americano, né, que as sociedades nós precisamos, né, para poder sobreviver, inclusive, né, começar a pensar o mundo como uma grande comunidade, né? Comunidade no sentido de que nós não podemos achar normal que hajam pessoas, porque aí é o desequilíbrio, não é uma justa medida. Pessoas que tenham bilhões guardados na sua conta bancária, enquanto nós temos milhões de pessoas passando fome no mundo, né? É simplista isso que eu estou dizendo aqui agora, né? Até porque não é o objetivo da aula a gente falar disso hoje, né? Mas, assim, a gente precisa, realmente, a gente está se excedendo, Ana Lívia, usando a linguagem do Aristóteles, a gente está se excedendo no campo da nossa individualidade. E nós precisaríamos encontrar a justa medida, preservar as liberdades individuais, a livre iniciativa, as nossas opiniões, preservar tudo isso, mas também pensar que aqueles que estão sofrendo mais com as consequências disso, a gente possa trazê-los, eles mais para o meio do campo aí, né, para a gente não ficar todo mundo assim nos extremos, né. Para vocês terem uma ideia, eu só vou dar um exemplo, né, talvez na informática, eu usei esse exemplo também na agropecuária esses dias, né, pessoal que trabalha mais com o campo, com a terra, pode perceber isso, né, mas só para dar um exemplo para vocês, né, metade das terras agricultáveis do país, as terras que são possíveis de você produzir alimentos, né, metade dessas terras, 50% delas, está na mão de somente 1% dos agricultores. É um desequilíbrio, né? A agricultura é um campo que rende muito dinheiro para as pessoas, mas é um dinheiro que está muito concentrado na mão de poucas pessoas, muito poucas pessoas. O superávit comercial, né, dos agricultores é o que tem mantido o equilíbrio fiscal, econômico do Brasil, em certo sentido, né? Mas é uma renda que ela é muito concentrada na mão de muito poucas pessoas, né? Então, a gente, em alguma medida, a gente precisaria trazer mais pessoas aí para o meio do campo, né? Para a gente não ter também as coisas tão desequilibradas assim, tá? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Eu vou fazer aqui rapidamente aqui a chamada, tá? E a gente, daí, encerramos esse encontro de hoje, tá bom? Deixa eu fazer aqui, interromper a gravação, e vocês, por favor, permaneçam que eu vou fazer a chamada daí, ok? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Carlos. Em relação às notas, tem o questionário 1, o questionário 2 e tem um fórum avaliativo. Esse fórum seria o que foi aberto na semana passada sobre a discussão ou seria outro fórum? Não, é aquele mesmo fórum, só tem um fórum que eu postei até agora, Carlos. É só aquele. Eu não sei se ele já encerrou o tempo para vocês fechar, para vocês responderem ele. Talvez eu tenha estendido um pouco mais ele, em função dos alunos novos que entraram. Eu teria que olhar lá, conferir agora bem certo se ele está aberto ainda ou não, tá? Mas é uma atividade avaliativa também, tá? Certo, obrigado. Certo.